Muito bem, voltando então para a continuação desse roteiro de aulas, né, em relação à modelagem, um projeto de arquitetura, agora nós temos que fazer o fechamento, né, de telhado, de cobertura dessa situação. E aí, lembrando que esse meio que parece um sobrado, ele vai ter uma parte de telhado exposto, né, aparente, e o outro com platibanda. Então é mais ou menos uma situação dessa aqui, onde nós temos uma situação metade telhado aparente e o outro com platibandas e a laje sendo sustentada como vedação de cobertura. Né? Então, sabendo disso, eu tenho essa parte aqui, eu vou colocar a laje e a outra vai ser com o telhado aparente. Possivelmente até as arestas da inclinação vai ter aberturas zenitais, né, com janelas em triângulos para até dar uma estética melhor e uma iluminação natural para essa parte de pé direito dele aqui, para não ficar forrado e ficar mais visível, onde vai ter o forro na própria madeira da estrutura que vai ser o telhado aparente. Então vamos lá. Se eu preciso fazer esse telhado aqui numa parte superior, com certeza ele vai iniciar no nível mais alto do térreo, que é o cintamento. E lembrando que eu fiz essa parede de altura de 2,70, ainda tem uns 30 centímetros da viga, né? Então é importante eu já colocar primeiramente a vírgula. Então eu abro aqui a vista, fechar essa vista. Vou abrir a vista cintamento, onde me aparece aqui a construção, ó, dando um zoom. E aí eu coloco viga para tudo que é lado, né? Então venho aqui, ó, estrutura, viga, e aí de preferência uma viga de concreto. Porém, nós só temos vigas aqui universais em metálico, então venho carregar a família. Aí eu venho aqui, ó, na família Brasil, ó, volto aqui. Se eu não me engano, vai estar em fundações ou sistemas estruturais. Deixa eu ver aqui. Pré-moldado estrutural, acho que vai estar por aqui. São lajes, peças de montagem. Vamos voltar aqui, acho que está em. Acho que é frame. Se não me engano, é frame estrutural. Que nós temos em concreto. E aí nós temos aqui, ó, concreto, viga retangular. Seleciono ela e abro para dentro do template. Ao invés de eu clicar em ponto a ponto, fazendo uma por uma, eu venho aqui já nessa seleção de linhas e clico no meio da parede, pessoal. Ó, já que eu estou na vista assentamento, vai ficar lá em cima. Cliquei e ela solidifica. Antes de eu sair clicando, observa que essa daqui, ó, essa viga, ela é maior do que a parede. Vou até botar em 3D aqui. Certo? Tá vendo? Porque ela é uma viga de 40 por 80. Então, não é desproporcional. Então, eu posso, por meio dela, criar outro tipo. Ó, editar tipo, duplicar, e eu vou querer uma viga de 15 centímetros por 30 de profundidade, né? Na questão da espessura dela para baixo. Então, dou um OK, edito aqui, ó, a basezinha dela vai ser de 15 e a profundidade dela de 30. Dou um OK. E agora sim eu tenho uma viga, ó. Tá vendo que ela termina retinho, 30 centímetros, e aí eu consigo fechar o pé esquerdo de 3 metros. Bem, feito isso, eu volto lá na vista cintamento, essa daqui, ó. E agora sim, com viga, seleciona a que eu configurei, ó, 150 por 30. Clica aqui, ó, e sai em cima da parede, no centro dela, ó. Pá! E aí é gerado uma viga. No centro da parede, pessoal, ó. Aqui tem uma no centro, ó, bem no meio. Outra aqui no meio desta parede também. Temos outra aqui na do banheiro também. Ó. Tranquilo? Saio da ferramenta. Se eu voltar lá em 3D, cadê 3D aqui? Tá vendo que ficou viga? Por exemplo, eu tenho que amarrar essa viga aqui, passar por cima aqui, ó, para sair e emendar com um pilar. E como é que eu faço isso? Eu seleciono qualquer viga, venho na ferramenta aparar em T, ó, aparar estender elemento único em T, clico na base que é para amarrar e puxo a viga. Se não estiver puxando direito, ó, você dá uma rotação aí para ver se, ó, pegou. Vamos pegar de novo, pegar o pilar aqui, ó. Clica aqui, acho que a face que deve não estar. Puxou aqui, ó. E agora foi. E aí eu tenho todas as amarrações de vigas em cima. Feito isso, agora volto para a vista assentamento e subentende que você tem que fazer aqui, ó, a caixa da platibanda, correto? Em alvenaria. Então, eu pego minha ferramenta arquitetura
onde fica paredes, seleciona a mesma básica, que é o de 15 centímetros. Ela vai começar do cintamento e vai subir quantos metros? Vamos colocar 2 metros de altura, não conectado. E linha central do núcleo, né? Tá, beleza. Aí você vem em retângulo, porque o formato aqui dá um retângulo. E eu começo, ó, deste ponto e vou até aqui, ó. Porque este lado que eu criei essa caixa de platibanda onde vai ficar a laje, e este aqui vai ficar a parte do telhado aparente. Se eu vir em 3D, vocês vão compreender aqui, ó, né, a parte da laje aqui dentro e aqui a parte que vai descer o telhado. Tranquilo? Então, volta para o cintamento. Agora, se você quiser fazer a própria laje, ó, vem aqui em piso e cavada, que é onde fica a escada. Beleza? Agora vamos para o telhado. Volta para o cintamento. Vamos desenhar o telhado que vai ficar aqui exposto. Você vem na ferramenta telhado e aí escolhe um telhado, por enquanto, um qualquer. Pode ser esse aqui mesmo, ó, de telha fibrocimento, por exemplo. Né? E você já pega aqui a ferramenta. Ó. Você pode pegar por seleção de linha. Pega seleção de linha. Eu vou clicar uma na face de fora da platibanda. Antes de eu sair clicando mais, como eu sei que vai ter beirais para fora da vedação, então eu pego um deslocamento aí de 60 centímetros, por exemplo. Então, daqui para fora, 60. Daqui para fora, 60. Daqui para fora, 60. Então, pego agora a ferramenta de aparar em L, clico na linha e aparo com os cantos para fazer o fechamento do retângulo do formato do telhado. Beleza? Aqui esses triângulozinhos aí que aparecem em cada linha. Isso aqui significa que cada linha dessa é uma água do telhado. Porém, a gente só tem uma água, que é nesse sentido aqui desta linha, né? Uma água aqui, ó, para cá, nesse sentido. Então, eu não necessito das demais. Então, eu seleciono as demais linhas, selecionei as 3 e tiro, ó, desmarco a definição de inclinação. E onde ficou a inclinação, eu vou colocar aqui 30% de inclinação. Dou um Enter. Pronto, e agora finalizo. Se vocês observarem agora em 3D, ó, eu tenho meu telhado, né, meio que já pré-estabelecido. Feito isso, é interessante aqui na vista sua, vocês perceberem que o telhado ele não está aqui, ó, onde chega no limite desta linha aqui. Você pode pegar, descobrir a distância, ó, daqui até aqui, dá 18 centímetros de distância. Então, como este telhado, se você observar, está em 0, ele vai descer para baixo de 18 centímetros. Então, você pega em deslocamento dele, com ele selecionado, e clica menos 0,18 centímetros. E aí ele desce para ficar na estrutura. Tranquilo? Feito isso agora, você pode vir no 3D e montar a estrutura desse telhado. Primeira situação que eu preciso. Como nesse template já tem as terças, caibros, ripas, eu vou fazer um telhado simples só com ripas e as terças e o telhado de termoacústico. Ou então pode ser telha cerâmica normal mesmo, convencional, que é utilizado, cerâmica de barro. E aí você pode pegar a partir desta camada de telhado, copiar ela, ó, aqui, ó, copiar, ou então dar um Ctrl+C. E com ele, depois copiado, você agora pega com essa seleção e muda a característica desse telhado de fibrocimento e transforma em terças de 6 por 12 a cada 2 metros. Ou seja, botou terças aqui, ó. Correto? Colocadas essas terças, você pode agora vir colar e confirmar na frase alinhado no mesmo lugar. Porque quando você copiou aquele telhado lá, ele não era terça, ele era um telhado de fibrocimento. Quando você coloca alinhado no mesmo lugar, colar, aí vai vir aquela mesma camada e aí você troca para outra estrutura. Ó. Você pode mudar a característica deles. Vamos supor que eu vou querer ripas de 5 por 2 centímetros, por exemplo. Que ele vai ficar, ó, cortado no sentido horizontal, né? Vamos considerar que isso aqui é vertical. Se você vir aqui em frontal, observa que ele está no centro. Esse aqui não fica no centro das terças, fica em cima, né? Até porque está numa altura muito desregular. Se eu colocar 15 centímetros a menos, vai subir um pouco. Vamos ver se 20 centímetros
Ixi, ficou demais. Peraí, perdão, acho que é 10 centímetros. Mais ou menos. Vamos colocar aqui uns 11. Entrou ainda, né? 30. Vamos deixar 10,5. Pronto, ficou mais ou menos perto. Ficou tocando, mas acredito que a visualização está bem exposta aqui. Vamos ver se aqui também as terças. Eu acho que ela entrou muito, né, na viga. A gente pode subir um pouco. Vamos deixar em... Você coloca aqui essa laje aqui. Pode ser essa laje de concreto, tá? Aqui, ó, laje 12, por exemplo. Essa laje aqui. Ela vai ficar na altura em 0 mesmo do cintamento. E você desenha. Acho que eu vi 75. Pegando uma face. Como eu já tenho as vigas, né, colocadas opostas, eu já preciso colocar em acabamento mesmo. Mas se você quiser para fora, sem problema. Ah, mas diz que emenda o mesmo material? Sim, então pega de fora a fora. Ó, daqui e subir ela para cima até aqui, para fora. E cava o buraco da escada, né? A parte que a escada não entra dentro da parede, da laje. Então pego aqui no último degrau aqui, ó, e faço uma geometria onde vai perfurar para fora. Ó. Telha cerâmica lá em colonial. Nós temos aqui, ó, telhas coloniais. Então, eu cavei um buraco, ó, tá vendo que é importante deixar a amarração da geometria para fora e um buraco para dentro, que é onde vai cavar esta laje. Feito isso, dou um OK. E aí agora você pode perceber que ela esconde toda essa situação. Se você ver aqui em 3D, percebe então que a laje foi. Você pode colar novamente, ó, colar aquele mesmo copiado no mesmo lugar para não ser mais a telha, mas sim um acabamento que vai vedar essa estrutura. Pode ser um forro. Ó. Se eu vim aqui na categoria do template, eu tenho um forro de 1 centímetro, por exemplo. E aí ele pode ficar na estrutura, ó, vedando. Pode até ficar abaixo ou dentro entre as terças, né? Que aí esconde aquela estrutura de ripas, terças, etc. Só para dar um acabamento legal. Feito isso, seria legal colocar aqui nessa situação as estrutura que vai vedar, né, que é as aberturas zenitais. Então eu posso vir aqui, ó, no cintamento. No cintamento eu vou colocar parede. Vai ser uma parede de vitrine, aquela de vidraça mesmo, ó. Aqui vitrine, onde a gente já fez. E aqui você pega a estrutura da parede aqui em cima do eixo, ó, clica deste ponto até este ponto aqui, ó, no centro. Pronto. Seleciona ela, coloca numa altura aí de 1,8, por exemplo, de 1,80 centímetros de altura. Vem aqui no sul. Tá vendo aqui, ó? Ficou mais ou menos aqui. E aí você edita o perfil desse telhado, ó. Editar. Você pega a ferramenta linha e eu quero mais ou menos que essa situação ela para aqui na terça, ó. Na terça. Então seleciono aqui na terça e aí agora eu faço aparo, né, a geometria, essa linha com esta linha com esta e as outras restantes eu excluo, seleciono e excluo ela e ficou só o triângulo onde vai ficar a estrutura da abertura zenital com vidro e metal, né? OK. Excluo aqueles elementos que estão para fora. E se você for agora no 3D, você está aqui com seus perfis bonitinho abaixo do forro aqui, ó. Não, no outro lado lá, não precisa fazer do mesmo jeito, só seleciona isso aqui, vai para o cintamento e aí você vai copiar, ó. Pegar essa ferramenta de copiar, clica num eixo e vai no outro eixo onde ele vai fixar aqui do outro lado, ó, retinho. Ó. Vem retinho e clica no eixo. Pronto, aí já automaticamente fixa. Se eu for voltar lá, ó, no 3D, tá aqui um desse lado e o outro do outro. Né? Bonitinho. Tranquilo, tudo OK. Pronto. E aqui nós encerramos essa parte onde nós fizemos a laje com platibanda, telhado aparente. Né? Digamos que isso aqui vai ser uma laje de contemplação, de visualização, enfim. Um solário, né? Pode-se dizer. Mas seria legal vir aqui no cintamento, fazer. Mas como é que eu tiro essa visualização lá de baixo? Não preciso mais ver, eu quero ver só as vedações. Então você vem aqui, ó,
Onde está em subjacência, você coloca nenhum, você não vai ver mais o que está lá em cima. O limite da faixa de corte, você vai pegar, editar a faixa de vista do corte do plano, ao invés de 1,20, você pode subir para 1,50, que é o que a norma estabelece. E aí eu tenho todo, né, o elemento fechadinho aqui, bonitinho, onde tem o telhado aparente, juntamente com a laje e a escada. Esse nome abaixo não é comum a gente utilizar na nossa nomenclatura. A gente arrasta aqui e coloca, ao invés de abaixo, a gente vai escrever desce. Da mesma forma, você pode colocar aquelas representações, mas enfim, não é preciso agora. Isso aqui vai ser em cima de cobertura, né, quando a gente fazer a planta de cobertura. Né? Mas basicamente essa é a visualização do cintamento. A gente pode fazer até um piso aqui, como vocês já aprenderam, fazer um piso de acabamento dessa laje para ficar bonitinho e representado. Tranquilo? Então, desde já, nós já fizemos nessas últimas aulas que a gente já teve vedações, estrutura de acabamento, de pisos, fizemos as esquadrias, fizemos algumas estruturas como vigas, pilares, questão de laje, a questão também de telhados, as estruturas de telhado, né? Então, tivemos bastante coisas aqui. Acho que eu vou encerrar por aqui esta parte desta aula. E na última, vou tentar fazer alguns elementos finais, como representação técnica de plantas de telhado, de cobertura, de corte e a montagem desse projeto numa prancha. Beleza?